Boa tarde a todos, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 15ª reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e Comissão que defende a pessoa com deficiência. Quero fazer um agradecimento aqui ao vereador Alexandre Rosa, que presidiu a última reunião conjunta das comissões, tendo em vista que eu acabei não podendo realizar a reunião das comissões e solicitei a ele que prontamente realizou a reunião. Muito obrigada, vereador. Eu vou fazer a chamada nominal dos senhores vereadores para que possam confirmar a sua presença. E eu passo a palavra ao vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, ao público que nos assiste nessa tarde. Alexandre Rosa, presente. Obrigada, vereador. Eu passo a palavra ao vereador Constâncio Neto, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Boa tarde, presidente. Confirmo minha presença. Obrigada, vereador. Eu passo a palavra ao vereador André Gesser, que é membro da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Boa tarde, presidente. Demais vereadores, confirmo a minha presença. Obrigada, vereador, pela confirmação da sua presença. Eu coloco em votação a ata da 14ª reunião conjunta das comissões, que foi realizada no dia 21 de maio de 2025. E, antes de colocar em votação, eu passo a palavra para confirmar a presença o vereador Carlos Eduardo, que é da comissão que defende os direitos da pessoa com deficiência, para que ele possa votar também na ata. Boa tarde, presidenta. Confirmo a minha presença na reunião das comissões. Obrigada, vereador. Então, eu coloco em votação a ata da 14ª reunião. Pergunto aos senhores vereadores se alguém deseja se manifestar. Não havendo quem queira se manifestar, então está aprovada a ata da reunião conjunta das comissões, que foi realizada no dia 21 de maio, no plenário desta Casa. Eu passo, então, à distribuição das matérias que deram entrada nesta Casa por meio dos senhores vereadores, para que possa ser feito, então, o parecer e que ele possa vir a plenário para deliberação e votação. Projeto de lei número 0067/2025, de autoria do vereador Vinícius Ramos, institui no âmbito do município de São José o programa Eu Freio para Animais, dedicado à conscientização sobre a preservação da vida animal no trânsito e da outras providências. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Eu avoco a relatoria deste projeto. Projeto de lei ordinária número 0068/2025, de autoria dos vereadores Sanderson Almeci de Jesus e Carlos Eduardo de Souza. Autoriza a instituir o Plano Municipal de Arborização Urbana no município de São José e da outras providências. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Eu designo como relator o vereador Edilson Alzemiro Vieira. Projeto de lei ordinária número 0069/2025, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, institui o selo Empresa Amiga do Cuidado. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. E eu designo como relator o vereador Constâncio Neto.
Projeto de Lei Ordinária número 0070/2025, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. Estabelece a exigência de garantia de ações de abono de faltas às empresas que contratarem com o poder público municipal. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, e eu designo como relator o vereador Constâncio, e vou aqui explicar, vereador, que as matérias são semelhantes, né? Conforme eu dei uma olhada no projeto, e a única diferença é que um projeto se refere às empresas privadas e o outro projeto são para as empresas que prestam serviço público, né, ao órgão da atividade pública municipal. Então, tendo em vista que o assunto é o mesmo, apenas com esta modificação, eu entendi que deveria ser o mesmo relator para ambos os projetos. Obrigada, vereador. Eu passo a confirmação da presença do vereador Edilson Alzemiro Vieira. Por favor, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Alexandre Rosa, vereador Caí, vereador Neto, vereador André. Boa tarde, vereador Edilson. Confirma a minha presença. Obrigada, vereador, por confirmar a sua presença. Continuarei, então, fazendo a distribuição dos projetos, conforme havia feito anteriormente. Projeto de Lei Ordinária número 0071/2025, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, altera a redação da ementa, o artigo 1º e o inciso 3º do artigo 3º da Lei número 5.664, de 11 de maio de 2018, que institui, no âmbito do município de São José, o Dia Municipal de Combate à Homofobia. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, e eu designo como relator o vereador Alexandre Rosa. Projeto de Lei Ordinária número 0076, de 2025, do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, junto ao orçamento do município para o exercício de 2025. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor, e eu designo como relator o vereador Edilson Alzemiro Vieira. O substitutivo global número 001/2025 ao projeto de lei ordinária número 104/2024, de autoria do vereador Adair Tessari. Ele denomina de vias públicas no bairro Forquilhas, no município de São José. É um parecer de redação final, e o parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e eu designo como relator o vereador Alexandre Rosa, que também foi o relator do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 0081, veio como regime de urgência, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a desafetação de área verde e da outras providências. O parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e eu designo como relator o vereador Alexandre Rosa. Os projetos para serem distribuídos foram esses, já mencionados, e agora eu farei a relação dos projetos que constam para assinatura no sistema Softcam
para que os vereadores que fazem parte das comissões pertinentes possam, então, exarar o seu voto, favorável ou contrário, de acordo com o seu entendimento. Projeto de Lei Ordinária número 0031/2025, de autoria do vereador Alexandre Rosa, que institui o Programa Municipal de Cuidado da Saúde dos Pés e membros inferiores da Rede Municipal de Saúde de São José e da outras providências. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. O parecer é favorável e é de autoria do vereador, o parecer, o Edilson Alzemiro Vieira. Então, aqueles que ainda não assinaram, por favor, se manifestar por meio do seu voto no parecer. Projeto de Lei Ordinária número 047/2025, de procedência parlamentar, de autoria da mesa diretora. Autoriza a Câmara Municipal de São José a celebrar convênio com a ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativos e de Contas. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. O parecer é favorável com a relatoria do vereador Crislan Jorjan de Moraes. Projeto de Lei Ordinária número 0049/2025, de procedência parlamentar, de autoria do vereador Sanderson Almecide Jesus. Autoriza o município de São José a instituir o programa Remédio em Casa, com o direito de enviar diretamente os medicamentos de uso contínuo para cidadãos em tratamento e em situação de vulnerabilidade no âmbito do município de São José. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. O parecer é favorável com relatoria do vereador Alexandre Rosa. Projeto de Lei número 0064/2025, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação por parte de toda a rede pública e particular de saúde, de ocorrência de indícios de maus tratos que envolvam a pessoa com deficiência no âmbito do município de São José e das outras providências. O parecer é conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e também da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. A relatoria da vereadora Vera Nascimento Pinheiro Gonçalves e o parecer é favorável. Estão os projetos que estão para assinatura, aguardando os senhores, para que possam vir para plenário, para deliberação e votação. Pergunto aos senhores vereadores se algum vereador gostaria de se manifestar. Por favor, vereador André, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde mais uma vez aos vereadores, ao vereador Caê, vereador Edilson, que eu não havia dado ainda. Presidente, como nós estamos na reunião das comissões, reunião conjunta das comissões, eu só pedi a palavra para dizer que ontem nós tivemos um ato que aconteceu no Senado Federal, na reunião ali nas comissões, quando eles chamaram a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que nós precisamos repudiar com todas as forças, porque não é uma questão de discordar ou concordar com aquilo que o Ministério do Meio Ambiente faz ou deixa de fazer, mas é a questão do respeito à pessoa, do respeito à mulher. E ela foi atacada de uma forma que nunca tinha visto acontecer daquela maneira dentro do Senado Federal, com uma mulher preta, ambientalista. É como se a gente chamasse aqui uma secretária municipal da saúde ou da educação e, numa reunião que a gente está para debater assuntos da saúde ou da educação, a gente ofendesse aquela secretária de maneira pessoal, porque eu sou oposição e porque eu sou contra o governo. Inclusive, teve algumas falas infelizes, um senador dizendo que
queria separar a mulher da ministra, como se isso fosse possível, né, para dizer o seguinte: não, eu vou falar mal da ministra, mas não estou falando mal da mulher. E o outro que disse: a senhora coloque-se no seu lugar. Qual que é o lugar dela para aquele senador? Está dizendo que ela tem que ir para o tanque e para a pia da cozinha? Porque é isso que fica, quem está assistindo entende. Então, eu acho que a gente está numa reunião das comissões, eu acho que todos nós precisamos repudiar isso, porque, volto a frisar, não é uma questão de concordar ou discordar com as ações do Ministério ou com as ações de uma ministra ou de um secretário, mas é o respeito às pessoas. Respeito às pessoas. E ela foi brutalmente ofendida por atos machistas que a gente está vendo cada dia mais, infelizmente, nos debates políticos. E eu vejo a senhora sempre lutando tanto, os vereadores também sobem na tribuna e defendem tanto a questão do respeito às mulheres. Então, não tem outra palavra a não dizer repúdio àquilo que nós vimos, né? E que não aconteça mais, que as pessoas sejam respeitadas. As pessoas precisam ser respeitadas, ainda mais uma mulher. Obrigado. Obrigada, vereador André. Realmente é lamentável isso e nós precisamos, né, combater toda e qualquer forma de violência, que esta é uma forma de violência contra a mulher, né? Nós precisamos nos manifestar e poderemos, né, até mesmo fazer uma moção de repúdio e encaminhar, porque nós não aceitamos isso. A mulher precisa ser respeitada. Naquele momento, ela ocupava, né, uma função pública, e não é possível que tenha, né, essa falta de respeito com as mulheres. Então, eu concordo com o senhor e lhe agradeço, né, por estar defendendo e estar trazendo isso para a nossa reunião das comissões, porque é importante que todos tenham conhecimento, e isso demonstra que a nossa Câmara de Vereadores defende as mulheres. Enquanto o senhor toma essa atitude numa comissão, isso quer dizer que você não concorda e que você é contrário e que você defende as mulheres. E não tem sido diferente aqui nesta casa com os demais vereadores, sempre apoiando, né, e respeitando as mulheres, apesar de sermos em número pequeno, somente 2 mulheres, quando temos 19 vereadores, né, eleitos, apenas 2 mulheres e 17 homens, mas isso não faz com que as mulheres que são minoria nesta casa sejam desrespeitadas. Então, eu aproveito também essa oportunidade para agradecer todos os vereadores que sempre são sensíveis às causas das mulheres nesta casa. Eu passo a palavra ao vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. Obrigada, vereador André, pelo seu posicionamento. Obrigado, presidente. Dizer que subscrevo o encaminhamento de Vossa Excelência numa moção de repúdio e de solidariedade à ministra. Acho que nós precisamos dar o nome exato desta violência, que é a violência política de gênero, que tem sido constante e, infelizmente, tem aumentado nesse país. E penso que essa casa pode sim tomar, deve tomar essa atitude, honrando a história dessa casa, que mesmo na década de 60 já teve uma presidente mulher deste poder. Então, acho que nós precisamos sempre fazer memória, né, da história dessa casa, memória, como a senhora fala, da presença das mulheres, ainda não da forma que desejamos, né, que a sociedade aprenda e que a gente alcance a paridade de gênero também na ocupação dessas cadeiras, honrar também essa cidade, que já teve uma prefeita mulher, secretárias, acho que independente, como o vereador André fala, da posição partidária, independente de forma de ver a sociedade, de pensar como a sociedade deve se organizar, nós devemos honrar este processo. Não haverá democracia plena enquanto nós acompanharmos cenas tristes, como acompanhamos no Senado, que retratam a violência política de gênero. E nós precisamos reafirmar também com atitudes, como a senhora muito bem colocou, como que essa casa se comporta e como essa casa vai zelar pela democracia que passa pelo respeito e o protagonismo das mulheres em todos os espaços. Então, subscrevo com a senhora essa proposta e que a gente coloque o nome. É violência política de gênero, porque se fosse um ministro homem naquela função, mesmo na discordância da condução do ministério, eu tenho certeza que não seria daquela forma. E isso a gente não pode mais aceitar. Então,
estarei junto nessa moção. Obrigada, vereador, pelo seu apoio, sempre atencioso, né, em defesa das mulheres. Nós iremos, então, né, protocolar e deixar aberto para que todos os vereadores, se assim desejarem, possam nos apoiar. Né? Nos apoiar, que eu digo, enquanto mulheres, enquanto representantes do povo da cidade de São José, que não aceitamos esse tipo de ação no Senado. Né? Eu agradeço a presença do vereador Cloni, que se faz presente nas nossas reuniões, nossa reunião das comissões. Seja bem-vindo, vereador Cloni. Eu passo a palavra ao vereador Edilson. Presidente, acompanhei o reclame do colega André Gesser e do Caí Martins. Sou totalmente contrário a esse tipo de atitude que aconteceu no Senado contra a ministra. Acho que é uma falta de respeito para com o ser humano. O ser humano ele tem que ser respeitado, ele está ali numa pasta fazendo o seu trabalho. Né? Então, há as divergências entre cada um, acho que a gente tem que ter o respeito, não é obrigatoriamente concordar, né? A gente pode divergir, né? Mas não brigar, tem que ter o respeito pela pessoa, conforme o Caí colocou, é uma política de gênero. Então, essa casa, graças a Deus, vereadora Aline, Vossa Excelência, colocou que vocês são minoria, são apenas em 2 mulheres, mas essa minoria, somando a nós 17 vereadores, ela se torna a maioria, porque todos os 17 vereadores foram sempre solícitos e sempre serão solícitos às questões das mulheres. A participação da mulher na política, a participação da mulher na sociedade. A mulher é um ser muito importante, muito mais importante do que o homem. Se diga. Então, sempre terá o meu apoio, concordo com o vereador André, com o vereador Caê, com Vossa Excelência também, e tem que ser feita uma moção para que as pessoas aprendam a ter respeito pelo ser humano, principalmente pelo ser humano chamado mulher. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador, pelas suas palavras. Sempre é muito bom receber o apoio dos colegas. Né? Nós temos a Procuradoria Especial da Mulher aqui nesta casa, que também é composta por vereadores homens. Né? O vereador Caê faz parte também da Procuradoria e o vereador Jair, né? Que não medem esforços para poder fazer com que as mulheres sejam atendidas, que elas sejam respeitadas e que elas sejam valorizadas no seu ambiente de trabalho, né? E também na sociedade. Então, é importante poder contar com cada um de vocês neste combate, né, a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo, então, mais vereadores que queiram se manifestar, eu declaro encerrada a presente reunião conjunta das comissões permanentes desta casa, convocando para uma próxima reunião, na próxima quarta-feira, em horário regimental. Muito obrigada.